Hoje nós vamos conversar com o jornalista e escritor Alan Ryding. Alan Ryding é um inglês cidadão do mundo. Ele nasceu no Brasil e viveu em vários países, principalmente na América Latina e na Europa. Ele estudou economia e direito antes de se dedicar ao jornalismo. Trabalhou para a ONU e para importantes revistas e jornais americanos e europeus. Alan foi correspondente do New York Times por 30 anos, 12 deles como correspondente cultural para a Europa. Alan também é um grande escritor. Ele é autor do best-seller Vizinhos Distantes, sobre a sociedade e a cultura mexicana, e de um livro referência sobre óperas e o teatro de Shakespeare. Há 2 anos, ele lançou com grande sucesso nos Estados Unidos e Inglaterra o livro Paris, a Festa Continuou, um meticuloso painel da vida cultural na França durante a Segunda Guerra Mundial e a relação dos intelectuais franceses com os nazistas no país ocupado. Polêmico, o livro demorou a ser editado na França e agora foi lançado aqui no Brasil, motivo de sua vinda ao país. E foi sobre Paris, a festa continuou, que começamos a nossa conversa com Alan Ryding, gravada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Por que Paris, a festa continuou? A festa continuou durante a ocupação nazista entre 1940 e 1944, principalmente porque todo mundo queria que continuasse. Os alemães queriam mostrar que Paris, a vida normalizou. Mesmo que tinha uma ocupação e uniformes alemães por todos os lados, eles queriam dizer, olha, não, mas fique tranquilo, a vida pode continuar normalmente. O governo colaboracionista de Vichy, que foi um governo que controlava a parte sudeste, né? Mais um pouco menos da metade sudeste da França, mas tinha responsabilidade para o resto do país, em cima de tudo, na cultura. O Vichy queria mostrar que França foi, não podia negar, derrotada militarmente, implosão política, desastre econômico, mas culturalmente ainda era superior à Alemanha e ao resto. Então queria que não foram derrotados culturalmente. E depois, a grande parte do mundo artístico precisava, de uma certa forma, uma bailarina. Ela não... Só fazia isso, dançava. Então, uma cantora, um violinista na orquestra. Então, quando, um certo momento, depois, 2, 3 meses, até o Goebbels chegou e disse, vamos, quero animar essa coisa, eu quero mais vida. Ele gostava de cinema, né? Ele gostava de cinema, mas ele queria ver mais animação, mais distração. Até para deixar o povo mais tranquilo. E a gente pensar que não foi tão horrível. Então, eu posso imaginar, quer dizer, não, talvez não tinha telefone, mas manda um recado lá. Bom, vamos começar a repetição lá para a nova peça no teatro. Quinta-feira. Quem vai? Todo mundo vai. Tem que trabalhar, não tinha outra coisa. Isso, com exceção, os judeus. Os judeus não podiam trabalhar. Os judeus sabiam bem cedo. O governo de Vichy, ainda antes que os alemães, começou a dizer que os judeus eram responsáveis de muitas coisas que tinham passado na França, inclusive a derrota. Porque foi tanto a derrota, foi em 6 semanas, o que pensava-se o exército mais forte da Europa foi derrotado. Quer dizer, depois da Alemanha, a França era o segundo exército. Não, pensava, os franceses, o exército francês... Se achava o melhor. Dizia para o povo, fique tranquilo, nós somos o exército mais forte da Europa. E aí, 6 semanas. Então tinha uma Aliás, aquelas imagens do Hitler passando embaixo do Arco do Triunfo são... Bom, isso é exatamente 6 semanas depois do que o exército alemão entrou na França. Então, em 6 semanas. Foi impressionante. Então, o presidente do Estado francês, que era o presidente de Vichy, na prática, era o chefe de Estado, o Marechal Pétain, grande herói da Primeira Guerra Mundial. Uma personalidade respeitada, porque não só que ele foi vitorioso no final, ele participou na vitória na Primeira Guerra Mundial, mas era um homem que tratava bem os soldados. Em todos os países tem aqueles generais que são conhecidos finalmente, o Marechal, odiado porque tratava mal o soldado. Então ele era muito querido por essa razão. Então ele chega com prestígio.
Então dividiu a França, de certa forma. Bom, naquele momento, quer dizer, a Alemanha queria dividir a França porque era muito custoso ocupar toda a França. Você tem alguém preocupando disso, então tranquilo, essas são as regras, você não mexe para cá, tarará. Mas o governo de Vichy e o Pétain se animou, porque de uma certa forma eles queriam se vender como protetor do povo francês nesse momento de derrota e miséria. Então tinha que culpar quem era responsável. O bom francês não é responsável. Aí culparam os judeus. O exército não era responsável, porque era seu sindicato, não? Mas o exército foi responsável. Foi uns erros táticos dramáticos que permitiam que o exército alemão atravesse umas montanhas e não tinha nenhuma proteção. Foi um desastre. Foi o exército, em grande parte. Mas então, não. Judeus, comunistas, decadências, falta de catolicismo, férias demais, porque tinha um governo de esquerda durante um ano, um Frente Popular, que deu férias pela primeira vez. Leon Blum, né? Leon Blum, aliás, Leon Blum também judeu. Então, judeu, férias, proteção do trabalhador, tudo isso era decadência. Vamos construir um novo homem. Então, ele estava tratando de construir um novo mito lá em Vichy. Mas, claro, os franceses, os alemães não tinham muito interesse nisso. O que eles queriam é que toma conta daquela parte, porque uma vez, no começo, em junho de 40, quando foi a ocupação, a próxima etapa para a Alemanha era a invasão de Inglaterra. Mas vamos falar de cultura, porque o teu livro, no fundo, trata da cultura nessa época, né? Na época da ocupação. Eu falo, quer dizer, eu trato de falar também, porque não todo mundo hoje, 70 anos depois, sabe como é que foi a guerra. Então eu trato de botar isso atrás, para sabendo que os movimentos, porque isso afeta o comportamento de muita gente. Claro, isso eu queria falar para você, porque aí você começa o livro falando desde a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial deixou a Europa, e principalmente a França, num chamado, vamos dizer assim, os franceses falam desarroi, né? Como é que a gente fala em português? Deixou eles deprimidos, desânimo absoluto. Total, né? Total. Desânimo absoluto. Foi uma contradição, porque de um lado era a França com a Inglaterra, e os outros eram os países vitoriosos, mas ao mesmo tempo tinha perdido mais de 1 milhão de homens, Inglaterra menos, mas enfim, viúvas, a população da França estava paralisada, não estava crescendo, tinha baixado, e o sentido de um país que já tinha perdido sua força. Então era muito difícil naqueles anos 20 e 30 recuperar isso. E em base, muitos países inventam mitos. Então, no começo, só falando da política e economia, era a ideia de que nós somos diferentes. Então, quando tinha pressão para a desvalorização do franco, eles resistiam. Então, isso fez que depois a depressão que veio dos Estados Unidos... Sim, porque ele tem 29. Teve um impacto muito pior na França. Então, e era uma situação desastrosa. Então, você tinha uma situação um pouco contraditória, porque Paris era mais que nunca o berço, o centro cultural todos os grandes artistas do mundo estavam lá, né? Da nossa cultura ocidental. Quer dizer, tinha já, desde no final do século XIX, os artistas plásticos, não? Todo o movimento dos impressionistas, depois os pós-impressionistas, quer dizer, até gente de fora, como Van Gogh, ele vem para a França, Mondrian, ele vem para a França, tantos vinham para a França nas artes plásticas, mas também depois vêm os refugiados, pouco da Itália, muitos da Rússia, porque já depois da Revolução Russa, então Chagall e outros também vêm fugindo da Rússia, e depois toda aquela enorme... Da Espanha, né? Espanha um pouco depois, mas já com 33, com Hitler, já começa a Áustria também entrar muita gente. Então, e até gente que não tinha parte, por exemplo, James Joyce, um grande escritor irlandês, ele estava morando lá. O Beckett, Samuel Beckett chegou e estava morando lá nos anos 30. Picasso, nem falar, e Dalí, e Miró, enfim, de muitos. Então, aqui estava esse mundo. Então, você tinha uma grande efervescência cultural e uma grande decadência política. E no mundo político,
era a Terceira República. A França, cada vez que tem uma nova Constituição, eles chamam isso de uma nova República. Então, essa Terceira República foi criada depois da derrota da França. Então, por isso que depois a história... Depois de Napoleão III. Exatamente. A história a gente tem que ir para trás sempre. Mas, enfim, vamos não... Porque é importante dar o pano de fundo histórico. Mas como Napoleão era essencialmente um imperador ditador, então, o que eles criaram... E é interessante quando vê na América Latina essas transições, tipo de constituição que se escreve, no caso da França, era não ter um homem forte. Então, o poder, o presidente não tinha nenhum poder, e o poder ia para o Congresso. E aí, então, todo mundo brigava o tempo inteiro. Enquanto havia Stalin, Hitler, a França teve 30 e tantos políticos naquela época, né? Tantos ministros. Não, mas 34 governos, e mesmo ministros dando volta. Então, o sentido para a gente na cultura, intelectual, escritor, era que a França estava totalmente perdida politicamente, enquanto que outros países estavam produzindo novos modelos. O velho modelo da democracia da Terceira República estava implodindo. Então, o sujeito seria comunista ou fascista, não? Vem a atração. E o intelectual francês, eu acho que mais que outros, tem uma fraqueza para as teorias, ainda mais as teorias utópicas. Então, você tem uma teoria como o fascismo funcionando primeiro na Itália, funcionando relativamente bem. Com Mussolini, né? Depois o nazismo, só falando das direitas, que começa a funcionar o país. E tem uma ideologia atrás disso, quer dizer, ideias, explicações, tudo que bota o mundo em ordem. Sim, porque a Alemanha também, antes do Hitler, vinha completamente... Era a mesma coisa. O governo de Weimar era um desastre. E aí você tem, para os outros, a União Soviética, apoiado por grande ideologia, marxista, leninista, que tinha resposta a tudo. E ninguém sabia muito bem se ou não funcionava naquele momento. Claro. Quer dizer, e os intelectuais sempre são humanistas, né? Então apoiaram. Mas eles procuram acreditar numa ideia. Claro. Eles não são políticos, não vão falar e negociar, é a ideia que conta. Então fazia que, exatamente como você disse, para muita gente a opção era comunismo ou fascismo. E eu falei com um velho historiador que estava na Sorbonne naquela época, e ele me disse que ninguém defendia a democracia. Ninguém. E você vê, por exemplo, no mundo de arte, acabou sendo a mesma coisa. E escritores começam a ser ou fascistas ou comunistas. O surrealismo, o André Breton, que cria esse grande movimento de surrealismo, ele leva o grupo ao Partido Comunista. Mas como ele era brigalhão, e ele queria mandar todo mundo, então ele brigou lá e ele saiu, mas vários deles ficaram lá. Então, era uma espécie de búsqueda de soluções mágicas. Agora, durante a ocupação, todos os grandes intelectuais, como Picasso, permaneceram na França? Grande parte. Quer dizer, os judeus e os refugiados da Alemanha e da Áustria também, no acordo de armistício com Pétain, os franceses tinham que entregar toda essa gente para a Alemanha. Então, eles começam a fugir. E aí fugiram para Marseille, pela fronteira espanhola, para Portugal. Como cientistas também, né? Muitos cientistas, gente que Estados tinha Unidos, fugido, né? Depois, mas gente que estava fugindo. Então eles tinham. Mas a parte deles, os surrealistas foram para os Estados Unidos, em grande parte. Breton, Aragon, Max Ernst, que era alemão. Então, enfim. Mas o resto lá dizia, bom, o que vamos fazer? E a direita, a extrema-direita dos anos 30, estava feliz. Para eles, a derrota da França foi uma vitória ideológica da direita. Claro. Então, eles não se importavam de estar entregando o país, né? Não, o mais importante era a derrota dos judeus e os comunistas. E os comunistas, naquele momento, que seria o inimigo natural de uma ocupação nazista, tinham as mãos amarradas porque tinha um acordo desde agosto de 1939 entre Hitler e Stalin, que era um acordo totalmente cínico e oportunista entre aqueles dois, que durou até 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Então, só naquele momento, quando a Alemanha invade em junho de 1941,
que o Partido Comunista está liberado para começar a oposição. E aí quando começa uma resistência. Isso vale a pena dizer, né, Alan, porque o Partido Comunista russo mandava, da União Soviética, mandava nos outros países. Exatamente, era exatamente. Enfim, então, naquele momento era possível certa resistência. Mas os artistas, como eu dizia, a festa continuou em grande parte. E os escritores, que eu acho que sempre são, de uma certa forma, mais interessantes, porque eles escrevem, quer dizer, e o impacto da palavra é importante. E nesse momento da ocupação, a propaganda pro-nazi, pro-Vichy, era enorme. Ele tinha todos os jornais, e a rádio também. Os alemães botaram uma nova estação de Rádio Paris, era alemão. E então, muita propaganda. Então, a questão da palavra virava eventualmente uma guerra de palavras, não? Porque no começo era só as transmissões da BBC. O De Gaulle já estava... Londres, De Gaulle já estava lá, meio brigando com os ingleses, mas os ingleses também queriam, não só para De Gaulle, mas eles estavam fazendo propaganda. Na verdade, o De Gaulle fez a resistência de fora, né, da Inglaterra. Né? Exatamente. A BBC pegava em toda a França e ele ficava fazendo os discursos... Ele fazia, mas também a BBC, o exército britânico, queria fazer propaganda, que estava em guerra. E naquele momento não estava com o exército pronto para fazer muito, um pouquinho no Oriente Médio. Então, quando começa uma resistência intelectual, é principalmente iniciativa dos escritores. E o importante naquele momento é que... Tipo André Malraux, tipo... Não, poderia ser. Seria lógico, mas quando você tem uma aliança entre os comunistas e os não comunistas, isso quer dizer, os comunistas se abriram nessas circunstâncias para ter um acordo entre eles. André Malraux, que tinha sido uma espécie de Indiana Jones nos anos 20 e 30, até na Guerra Civil Espanhola, um homem que se veia como um intelectual engajado, do mais romântico possível. Ele, no começo, quer dizer, ele só entrou na resistência nos últimos meses da guerra na França. Ele decidiu que ia morar no sul da França, e muitos grupos resistentes foram procurar apoio dele. Ele disse, olha, aqui não serve nada, não tem nada para fazer até que cheguem os americanos. Nós não temos armas, estamos perdendo tempo, que cheguem os americanos. Então, Era um pragmatismo, né? Pragmatismo, mas também não animava muita gente que queria fazer mais, não? Porque muitos resistentes morreram, foram assassinados, né, pelos nazistas. Pois é, não, claro, mas não necessariamente no mundo de cultura. Claro, alguns políticos, né? Alguns no mundo de cultura. Então, veio uma situação contraditória, porque você começa a ter um Comitê Nacional dos Escritores, que era da resistência. Você tinha nomes importantes lá. Mas eles também estão publicando livros. Porque até eu cito um escritor que não publicou lá no meu livro, e ele está desgostado totalmente por isso. Ele disse a espécie humana do escritor não merece muito orgulho, coisa por estilo, porque ele está revoltado pelo fato que os escritores queriam ser publicados de novo. E as regras, obviamente, não era só censura. O mundo editorial, as editoras, chegaram a um acordo quase faustiano com os alemãos. O alemão entendia que a festa tinha que continuar também nas letras, mas eles não tinham milhares de censores. Então, o mundo editorial francês disse para os alemães, não, fique tranquilo, nós fazemos autocensura. Então, chegaram os editores queriam ganhar dinheiro. Queria voltar no negócio. Então, autocensura, então, um acordo bem escrito. Os franceses prometem qualquer livro que eles têm que é anti-alemão, escrito por um judeu, simpático por Inglaterra, tem uma lista de coisas. Tudo isso seria destruído e nunca mais vão publicar um livro como isso. Ana, tem fotos muito impressionantes no teu livro, inclusive uma com o Louvre completamente vazio. Eles sabiam que a guerra estava chegando. Então, eles conseguiram tirar todas as pinturas principais do Louvre e botaram em vários castelos. Château de Chambord foi o principal.
Olha, tem fotos muito impressionantes no teu livro, inclusive uma com o Louvre completamente vazio. Os alemães tiraram as obras de arte. Como é que os franceses... Não, aquela foto realmente foi tomada antes da ocupação alemã, porque os franceses sabiam... Eles já sabiam. Então, eles tinham uma espécie eles sabiam que a guerra estava chegando. Então, eles conseguiram tirar todas as pinturas principais do Louvre e botar em velhos castelos. Chateau de Chambord foi o principal. Não foi tanto um grande segredo. Os alemães sabiam depois, rapidamente. Mas ele também tinha medo de bombardamento. Ninguém sabia como seria, não? E isso foi feito vários meses antes da invasão alemã. E depois, também, a festa continuou, reabriram, baixo a pressão alemã, reabriram o Louvre, mas só que não tinha pintura, então só tinha algumas estátuas. Mas aí também tinha visita pelos soldados, porque Paris virou, uma vez que era claro que a invasão britânica da Inglaterra não era possível, então aí a Alemanha deixou um pouco a França, ficou tranquilo lá, tarará, e foram para a guerra lá na União Soviética, que era muito mais importante. Então, Paris virou uma espécie de Las Vegas ou Bangkok na guerra de Vietnã, onde todos os soldados foram apremiados. Se for um bom soldado, você tem uma semana, um weekend em Paris. Então, você ia para o cabaré, você ia para os bordelos. Os bordelos, estava tudo bem controlado, porque aí os médicos alemães foram controlar tudo, tinham medo, tarará. Então, esses os bordelos que você pode ir, esses os melhores. E é verdade que também os generais alemães se apaixonaram por Paris, né? Até teve um deles que não cumpriu uma ordem de Hitler para destruir Paris, né? Bem no final, bem no final. Não, tem tanta contradição, porque o que seria fácil é dizer, bom, vem uma ocupação, pum, e aí fica tudo paralisado, e 4 anos depois chegam os americanos e acabou. Mas, na verdade, foi uma efervescência e contradições constantes. Você tinha um embaixador alemão, que era um homem que falava perfeitamente francês, estava casado com uma francesa, gostava muito da França. Era um homem do partido nazista, mas também gostava da França. E ele nomeou, no mundo da cultura, também gente com simpatia, o conhecimento da cultura francesa. Então, de um lado, você tinha um Goebbels, que queria paralisar a cultura francesa no ponto de vista da sua influência na Europa. Porque, não quero voltar eternamente para o passado, mas durante 2 séculos e meio, a cultura francesa dominava a Europa, dominava a Rússia, dominava a Alemanha. Todo mundo olhava para Versailles, para tudo isso, para os classicistas, Molière, Racine, Corneille. Eles davam a Catarina Grande na São Petersburgo, copiando Versailles para os castelos. Então, quando eu escrevi um livro uns anos atrás sobre Shakespeare, eu descobri que grandes escritores como Goethe e Schiller adoravam Shakespeare, porque ele quebrava todas as regras clássicas impostas pelos franceses. Então, toda a ideia das regras, e Shakespeare não prestava a menor atenção. Então, era uma luta contra essa dominação francesa. Porque mesmo que os alemães tinham a melhor música do mundo, obviamente, até hoje, mas, ao mesmo tempo, o francês, nem como um argentino, não, ele caminha como se fosse o melhor do mundo. E acaba a gente acreditando que era assim. Então, o Goebbels, ele queria evitar ele queria todo mundo ficando distraído na França, mas já não influência fora da França. Agora vamos falar assim de personalidades, por exemplo. Tantas. É um livro de celebrity, sabe? Exatamente, um livro porque tinham tantas celebridades lá. Quero saber o comportamento, assim, por exemplo, pessoas conhecidas do grande público. Chanel, né? Grande... nossa, Coco... Edith Piaf. Bom... Coco Chanel, e até estão fazendo filmes, né? Engraçado que fazem filmes e nem mencionam na guerra, quase nada. Não, Coco Chanel, aquele livro... Ela namorou um general alemão? Não, ela namorou, não foi general, foi um homem bonitão que era do exército, mas ele era parte do serviço de inteligência do exército, chamado Abwehr. O exército é conhecido como Wehrmacht. Eu não falo alemão, mas eu sei gritar em alemão, né? E o Abwehr, então ele era um agente. Então, por isso que acabaram dizendo recentemente, ou até sempre... Ela fechou o negócio dela durante a guerra. Então, nesse sentido, não estava colaborando. A Maison Chanel fechou. Fechou.
enquanto que quase todas as outras continuaram funcionando, porque também era um bom negócio, porque os soldados alemães chegaram com muito dinheiro, porque também é como você faz uma ocupação e depois você muda o câmbio. Então, imediatamente, o Deutschmark, ou Reichsmark, tinha 40% mais valor do que o dia antes da ocupação. Então tem dinheiro para comprar roupa para as godinhas Frauen lá na Alemanha. Quer dizer, o comércio cresceu. O comércio cresceu. Então, mas no caso da Chanel, ela tinha esse amante que era do serviço de inteligência do Exército. E aí depois inventam, não sei, tem toda uma versão que ela tinha sido amante, antes da guerra, entre seus muitos amantes, do Duque de Westminster, que é um dos homens mais ricos de Inglaterra. E tinha todo um movimento entre os ricos ingleses nos anos 30, meio pro-fascista, então com certa simpatia. Até o Duque de Windsor, o ex-rei Eduardo VIII, certas simpatias foram recebidas por Hitler e coisas assim. Então, ela foi, teoricamente, um grupo alemão em Berlim estava usando ela para tratar de passar mensagens para Churchill e ver se era possível chegar a um acordo de paz com a Inglaterra sem os Estados Unidos. Aí não deu certo, obviamente. Quer dizer que ela teve um papel político, então? Ela parece que teve certo papel político. Não sei se ela entendia bem o que estava fazendo. O fato é que ela foi arrestada quando ela... Foi presa quando veio a libertação. Dizem que ela foi solta com a intervenção do Churchill e aí ela foi morar na Suíça durante 10 anos. Então, isso não foi o caso. Edith Piaf foi um caso interessante, porque muitos dos cantores, como Chevalier, Tini Rossi, Charles Trenet, gente de muita popularidade, eles foram para a Alemanha para cantar para os prisioneiros de guerra franceses, do que havia mais de 1,5 milhão. Estavam lá nos campamentos. Aí não eram só judeus? Não, judeus foram a outro acampamento. Foram para os campos. Né? Não, esses voltaram, mas até foram usados, trabalhando nas fábricas, e ainda mais quando os alemães estavam usando cada vez mais a mão de obra para entrar no exército na União Soviética, então precisavam cada vez mais. Então importavam, depois de usar todos os prisioneiros de guerra, importavam também um programa de serviço de trabalho obrigatório na Alemanha. Mas, então, eles iam lá para cantar. O Chevalier, que foi o primeiro, ele foi muito criticado, porque mesmo que ele não cantou na Alemanha, quer dizer, cantou só no Stalag, no campamento. Mas cantou para os franceses presos. Mas quando ele chegou em Berlim, ele foi recebido. Então, e os americanos não tinham entrado na guerra naquele momento. E ele era bem popular nos Estados Unidos. Ele era uma espécie de o charmoso francês que fala mal inglês, mas fala tão bem que todo mundo entende. Então. E aí aparece nos jornais americanos fotos dele com vários oficiais nazis. Então, a imagem dele foi para a terra. E ele se recuperou depois da guerra, pedindo perdão a todo mundo. Edith Piaf, ela foi também, mas ela teve um caso interessante que foi num campamento. A secretária dela estava na resistência. E no campamento tiraram muitas fotos. Depois, quando voltaram para a França, eles cortaram as fotos de cada pessoa e botou num tamanho e fizeram carteira de identidade alemã falsa. Que permitia, se eles conseguissem escapar, que não era tão difícil, ele tinha um documento. E isso, então, quando veio a depuração, e ela foi perguntada o que você fez, então ela tinha essa história para se proteger. Você explicar isso, quer dizer, depois da guerra, os franceses entraram ali numa ebulição grande no sentido de julgar os colaboracionistas. As pessoas colaboraram com os nazistas. Né? Exatamente. Já desde antes, desde Inglaterra, ou depois desde a África do Norte, quando foi ocupado pelos aliados, então a rádio da francesa ou da oposição já estava a lista dos que iam ser fuzilados. Então, como traidores da pátria. E era muito das figuras da vida cultural. Quer dizer, o Cocteau estava na lista, o Sacha Guitry, outro grande diretor e ator, e nem falar do Chevalier. Então, estava na lista. Então, quando veio a libertação,
que foi também um teatro extraordinário, porque, obviamente, a França quase não participou no desembarque na Normandia, foram aliados essencialmente britânicos, americanos e canadienses. Mas aí entra, desde o sul, parte do exército francês. O Eisenhower, que era o comandante em chefe dos aliados, não tinha muito interesse em liberar Paris. Para ele, era mais importante tomar um caminho, mas baixa uma enorme pressão. E ele disse, bom, vamos liberar Paris. E aí veio outra pressão do De Gaulle, e até ajudado nesse caso pelos ingleses. Deixa os franceses fazer isso. Então, já quando estão chegando mais perto de Paris, vem o levantamento, a insurreição de Paris, que foi depois romantizado de uma forma enorme, filmes e todo o heroísmo. Gente que não tinha feito nada durante 4 anos, de repente sai com pistola, e uma barricada. Então, não quero minimizar, porque obviamente tinha gente, os comunistas organizaram isso de uma forma bem. Mas fazia que deixaram os franceses fazer isso. Primeiro a insurreição e depois chegar primeiro. Que era importantíssimo para De Gaulle e para o resto. Agora, eu lembro aqui no Brasil, durante a ditadura, né, até o AI-5 pelo menos, as artes floresceram também, né? Os artistas ficaram com muita força, tanto na música, no cinema, na literatura, né? Quer dizer, eu acho que essa pressão também dá para o artista uma gana, né? Eu acho que na França aconteceu. Eu acho que e também, desde o exterior, falando na América Latina, quando muitos artistas, escritores tiveram que sair no exílio, também o sentido de responsabilidade era muito grande. O sentido que a única arma que eles tinham era a palavra ou a música popular, ou seja, pensando no Caetano, no Gilberto na Europa, naquela época, etc. Então, esse poder... E eles foram muito responsáveis. Na França... Porque uma das premissas do meu livro é, talvez um pouco idealista, romântico, é que o artista, e sobretudo o escritor, tem muito prestígio nos bons tempos. Você é um grande escritor, todo mundo fica lá, e depois quer a sua opinião sobre tudo. Eu sou muito amigo do Carlos Fuentes, e ele quando vai para o México, ele não consegue trabalhar, porque ele diz todo mundo fica telefonando para ele o tempo inteiro para dar uma opinião sobre tudo. Não só sobre a política, mas sobre... Não estou falando sobre o clima, mas enfim, quase, não? Claro. Então, tem esse prestígio, essa força moral, né? Então, isso se traduz, nesses momentos difíceis, em uma responsabilidade. Isso, então, um pouco, um dos prismas que eu estava vendo isso. Se ou não, e como e que cumpriram com essa responsabilidade. Agora, vamos correr um pouco na história, dos tempos atuais, né? O teu livro fez grande sucesso nos Estados Unidos, com muitas críticas, na Inglaterra, e demorou mais para ser lançado na França. Agora os franceses, eu vi críticas no Le Monde e tal, dizendo que o livro, você não fez um julgamento, então o livro está indo bem na França. Foi difícil lançar na França? Eu achava que não era um tema tabu, mas ao mesmo tempo foi difícil encontrar uma editora. As grandes editoras disseram, não tem nada novo lá, tudo conhecido. O teu livro fez grande sucesso nos Estados Unidos, com muitas críticas, na Inglaterra, e demorou mais para ser lançado na França. Agora os franceses, eu vi críticas no Le Monde e tal, dizendo que o livro, você não fez um julgamento, então o livro está indo bem na França. Foi difícil lançar na França? Era um tema tabu ainda? Olha, eu achava que não era um tema tabu, mas ao mesmo tempo foi difícil encontrar uma editora. As grandes editoras disseram, não tem nada novo lá, tudo conhecido. E eu sabia que não era verdade, porque são 70 anos depois e ninguém, só um historiador vai saber disso. Você fez muita pesquisa? Eu fiz muita pesquisa e outros disseram, bom, não é que os franceses saibam tudo isso, mas pensam que sabem. Então, isso já é um argumento meu. Mas finalmente a editora, é a mesma editora que De Gaulle. Então, eu fiquei muito feliz, porque bom, eu e De Gaulle estamos aí defendendo a verdade. Não, mas é interessante, porque talvez muita gente, dependendo da idade da gente que conhece a França, vai dizer, na França,
colaboraram todo mundo. Colaboraram. Outra época, não, a França resistiu. E como é que ficou? Então, sempre essa coisa que a gente me pergunta, bom, resistiram ou colaboraram? Como é que foi? Dá uma resposta rápida, que não vem aquele papo. Não. E não existe, porque a gente que começavam colaborando, acabaram na resistência, e tinha muitas contradições. Pessoas que estavam cantando para os alemães também estavam protegendo outra pessoa lá. Então, era difícil. E essa confusão, a ideia é que a gente quer uma espécie de barra para dizer, uma espécie de temperatura, você pode... É culpável ou não é culpável? Não? E não era assim, porque tinha todas essas... É uma zona cinzenta. Muito, muito. E isso complicou depois, quando veio a depuração. Ou seja, os tribunais. Né? Os tribunais, mas antes disso, execuções. Chegaram a matar gente assim? Muita gente. Porque quando passava o exército, os aliados avançando, então foram liberando povoados, né? E tinha aí estrutura de resistência. Aí começa também o sujeito que fala, o vizinho ali... Bom, tem isso. Começa primeiro com os que estavam na polícia, na milícia, porque tinha uma milícia, como se fosse de esquadrão da morte lá. Depois os que estavam no mercado negro, mas fizeram dinheiro demais. Não tinha tanto mercado negro, era quase normal, né? E depois esse fulano... Não, roubou minha vaca, ou roubou minha mulher, ou sei lá. Era nazista. E aí tinha muita justiça sumária. Justiça sumária. Exatamente, muito disso. Mas depois de várias semanas começaram a ter uma estrutura de tribunais. Mas mesmo assim, muita contradição, porque você tinha uma pessoa que foi... Dois casos, talvez nome não conhecido, mais ou menos. Um é Sacha Guitry, que é um artista famoso na França. Grande artista, cineasta, escritor, ator, de tudo. Ele passou 60 dias na prisão e 3 anos de tribunais entrando, saindo, e realmente foi muito difícil para ele. O que é que ele fez? Ele era um artista muito vaidoso. No começo da ocupação, ele encontrou um alemão, um capitão alemão, ele estava procurando... o visto para voltar para o norte da França, da Zona Livre. E esse capitão diz, Herr Guitry, sou eu. Você é um monumento da cultura europeia. Que bom que você pode voltar para Paris e tal. Então ele disse, fantástico, sou mesmo, sou uma... E aí, então, é muita vaidade. Mas depois ele ia para o Maxims, ele era visto. Então era muito indiscreto. Maxims era o restaurante. Grande restaurante do que o Göring sempre ia. O grande Gordão Göring, aí comia aí, pertinho da Plaza da Concorde. E ele também ia para a embaixada. Então era visto, má imagem. Mas o Jean Cocteau, outro homem brilhante, poeta, dramaturgo, artista, ele era mais ou menos a mesma coisa. E não passou nada com ele. Foi mais protegido. Ele, Talvez noivo, porque era de esquerda, né? Não, ele nem era de esquerda. Acho que a principal razão é que o noivo dele entrou no exército francês. A noiva? O noivo. O noivo. O noivo. Eu fico vendo quando... Claro, lá... Quando você tem uma revolução, ou que for no caso da ocupação, ou uma libertação, fim da ocupação, tem um momento dramático. Os comunistas queriam que isso fosse já uma revolução, não uma libertação. Mas um momento... Os comunistas queriam aproveitar na liberação para já tomar o poder, né? Tomar o poder e fazer uma revolução. Mas eu menciono isso, o caso de Cuba, uma revolução, Nicarágua, em certo momento. Mas no resto da América Latina foram transições negociadas. Como no Brasil. Exatamente. E no caso da Espanha, que também é um caso interessantíssimo, porque aqui no Brasil estamos falando de, talvez, na Comissão de Verdades, de eventos que ocorreram no final dos anos 60. Na Espanha estamos falando de eventos que ocorreram nos anos 30. Até hoje. Franco morre em 75, e só agora, 30 anos depois, que a gente começa a mexer naquela parte da história. Então, a história é explosiva. E aqui é mais perto. Temos o exemplo do Chile, da Argentina. Então, realmente é fascinante ver isso, no caso do Brasil, mas entender qual é o propósito exatamente, até que ponto, se o propósito é clarificação
para as futuras gerações aprender lições da história, se o propósito é castigo, vingança. Quer dizer, então... Tudo tem que ser muito bem feito, bem pensado. Porque estamos vendo em outros países a confusão, na Argentina, anistia, depois não anistia, depois... etc. Enfim, mas isso mostra que também a história se repete, todo mundo sabe isso, mas no caso, quando eu estava fazendo essa parte, no final do livro, da depuração, fiquei pensando muito. Muito, né? Agora, Alan, outra coisa interessante é que nós aqui no Brasil, quando a gente pensa na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, mais ainda, é muito distante, né? Mas na Europa não é. Na Europa ainda é muito, mesmo tendo passado 50 anos, né? Na França, na Alemanha, esses temas ainda são muito quentes, né? São quentes. Ironicamente, são quentes de novo, porque durante a Guerra Fria, a história foi paralisada, foi congelada, em grande parte. Porque muito debate do que aconteceu na Europa Leste foi parado também. E também a ideia de abrir muitos, não sei se deixar sair muitos esqueletos. Esqueletos do armário. Exatamente, do armário, é a mesma frase. Deixar esqueletos do armário também ia enfraquecer o Ocidente. Então, aí... E não é coincidência que hoje se fala do Holocausto, nos últimos 20 anos, quer dizer, não é por dizer não se falava muito, mas durante muito tempo não se falava disso. E agora se fala o tempo inteiro, filme, tarará. Então, questão, por exemplo, do roubo da arte dos judeus, das grandes colecionistas judeus na Europa. Colecionadores. Na Europa, na França, mas também na Alemanha, em todos vários países, na Holanda, etc. O que aconteceu quando o exército americano tinha um movimento procurar toda a arte, então devolveram muito da arte, mas aí depois acabou um pouco. E tem muita arte que apareceu no mercado, que acabou nos museus, que não deveriam estar lá. E todo esse debate começa depois do fim da Guerra Fria. É interessante. Então, de uma forma, você pode... Quando a União Soviética cai, acaba a Guerra Fria... Quando já não tem comunismo na Europa do Leste, quando já não tem... Porque a Alemanha do Leste se mostrava, quer dizer, os nazis, toda a propaganda comunista, os nazis eram a Alemanha do Oeste. E os bons, a resistência durante a guerra... Eram os comunistas. Eram os comunistas. Então, todo esse tipo de mitologia... Se bem que ali a Alemanha não estava dividida ainda, né? Não, mas eu estou dizendo durante a Guerra Fria, sim. Durante a Guerra Fria. Então, e quando já se reunifica a Alemanha, então aí tem que ver certas verdades. No caso da França, descobriram que tinha mais de 2.000 pinturas nos museus franceses que foram roubados pelos alemães, dos judeus, e ninguém tinha procurado saber quem era o dono. Então isso saiu, um amigo meu escreveu um livro, fez um escândalo aí também. Então a história não morre. E mesmo que são os netos, os bisnetos que chegam lá a gente chega com fotos da casa do bisavó, olha, aqui está a foto, aqui está... Então, mas isso não quer dizer que ainda estava lá. Então, os museus também se comportaram mal em muitos casos. Ainda tem muitos processos nos Estados Unidos, grandes obras de arte. Agora, Ana, você levou uns quase 3 anos para escrever esse livro, muita pesquisa, né? O que mais te surpreendeu? Eu acho o fato que não era nada claro. Não é preto nem branco. Como jornalista, sobretudo nos meus 20 anos como jornalista na América Latina, cobrindo a América Central e depois cobrindo a América do Sul, muitas vezes as coisas eram mais fáceis, era preto e branco. Cobriu Nicarágua, quando tem uma dinastia do Somoza, de 40 anos, e que tortura e mata e tudo, não é tão fácil, não é tão difícil ver... Saber qual é o lado bom. Eu me lembro, quando saí da América Latina para voltar para a Europa, ou para ir para a Europa como jornalista, eu até disse para os amigos, brincando, dizer, bom, agora está acabando as ditaduras, agora a cobertura vira complicada, eu vou embora, porque eu gosto de cobrir ditaduras, Stroessner. Eu me lembro, eu estava no aeroporto de Assunción, depois do golpe do Stroessner, eu vi o avião vindo para Brasília, né? O avião colando, ele disse...
Só faltava o Pinochet naquele momento, mas ele já tinha perdido o plebiscito, então já estava começando a saída. E só tinha o Fidel. E eu não pensei, não vou esperar o Fidel ir embora não, porque a vida é muito curta. Eu tinha razão. Mas você falou uma coisa muito importante, porque realmente nas ditaduras ou nos momentos assim de governos totalitários, é muito fácil saber quem está do lado bom e está do lado ruim. Na democracia, tudo se mistura, né? Você vê os próprios partidos políticos, aqueles que se diziam que eram puros, vão para o poder, mudam completamente, né? Exatamente. Eu que morei tantos anos no México e tinha um partido que o Mário Vargas Llosa chamava da ditadura perfeita, o Partido Revolucionário único, né? Institucional, já é uma ideia, Partido Revolucionário Institucional, quer dizer, o Partido da Revolução Paralisada poderia ter chamado. Você falou no México, né? Que precisa lembrar que o México fez a primeira revolução, né? 1910, antes dos russos. Antes dos russos. Mas você vê, por exemplo, o Diego Rivera, e Siqueiros, e Orozco, grandes pintores, muralistas. É arte política. Arte muito, muito política. Engajada. Né? Muito, mais, quer dizer, era a justificação da Revolução, denunciando os espanhóis, denunciando a conquista, mistificando a cultura indígena, etc. Então, você vê, mas falando de arte, é sempre mais fácil falar dos meus amigos escritores, Octavio Paz, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Galeano, todo. Mas você vê a arte plástica também. No caso da ocupação, foi pouco. Picasso tinha feito Guernica antes da guerra, uma pintura denunciando o bombardamento daquela cidade, da cidade basca na Espanha durante a Guerra Civil. Então ele tinha. É importante você entender a história para entender a arte, né? Você não entende a história. Mas pensando agora, então por que era perigoso? Porque era famoso. Bom, primeiro, para Picasso, a ocupação ele passou todo o tempo em Paris. Era perigoso porque ele tinha sido nomeado diretor do Museu del Prado durante a Guerra Civil Espanhola. Mesmo que ele não estava em Madrid, mas eles usaram o nome de Picasso de uma forma de proteger a arte. E, obviamente, ele era contra Franco. Franco chega ao poder. Teoricamente, Espanha mantém a neutralidade durante a guerra, mas, ao mesmo tempo, com muita simpatia com Hitler. Hitler viajou de trem até a fronteira da Espanha para ver Franco. Ele não persuadiu Franco a entrar na guerra naquele momento, mas quase não era necessário. Então, para Picasso era difícil. Ele tinha tratado de tomar nacionalidade francesa no final, justo semanas antes da ocupação, e ele foi rejeitado pela polícia francesa, mas também coisa maluca. Eles foram ver, porque você pensa que só é alemão que guarda arquivos, não? Que escreve tudo. E eles falam tudo. Organizado. Tudo. Eu tenho um amigo que escreveu sobre essa época, um parênteses, que dizia: o alemão adora queimar livros, o nazi adora queimar livros, mas nunca arquivos, não. O arquivo você guarda. Bom, e aí então os franceses também são muito bons para arquivos. E então foram vendo os arquivos sobre Picasso. E quando ele chegou em Paris, de Barcelona, em 1903, ele foi ficar na casa de uns amigos que ele tinha conhecido na Barcelona, que era anarquista, porque o movimento anarquista era muito forte na Catalunha e também na França. Então, mas ele não fez nada. Mas o famoso famoso porteiro, a concierge na França, que era sempre passando a informação para a polícia, tinha dito: tem um novo rapaz que chegou, não, Picasso Ruiz, tararara, e então estava lá. Então, em 1940, em abril de 1940, a polícia disse: não, ele não pode ser francês porque ele é anarquista com tendência comunista, embasado em coisas de 30 anos atrás. Então, a situação era delicada. Complicado porque ele tinha 3 mulheres também ao mesmo tempo, então isso complica. Não sei, talvez complica, não sei. Eu acho que complica. Alan, você falou uma coisa que agora me remeteu à modernidade, né? Você sabe que hoje no Facebook, nessas coisas todas, às vezes o jovem coloca o seu perfil, depois, anos mais tarde, quando ele vai pedir um emprego, as pessoas vão lá olhar e tem um jeito bêbado aqui e tal. Tem que tomar cuidado, porque fica nos arquivos. Aí isso é para a eternidade, não? Exatamente. Obrigado, Alan. Parabéns.